Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso pré-jogo para Central e Santa Cruz, esse time que é a filial do Sport Clube do Recife, a Coisa. Sejam bem-vindos aí, Jorginho Baltar, meus parceiros de bancada. E aí, rapaziada, vamos falar desse jogo e do que nos espera. Boa tarde, galera. Vamos lá falar do Santinha e, como o Hélio bem disse, da Coisa Júnior lá do interior, né? A filial daquela merda. Bom, galera, o jogo é amanhã, né? A gente vai tentar aqui trazer algumas informações que rolaram ao longo da semana e falar um pouco sobre o confronto em si. Então, dá like, curte a gente aí, ativa o sininho, segue a gente aqui no YouTube, lá no Instagram também, é Tradição Não é Moda FC, dá essa moral aí, a gente tem muita gente assistindo os vídeos, curtindo até as nossas postagens lá no Instagram, tem postagem de 3, 4, 5 mil, mas a galera não tá seguindo, a galera tá curtindo, mas não tá seguindo. Então dá moral aí, segue a gente, pra gente poder continuar fazendo conteúdo aí para vocês, né, e cada vez com mais qualidade. Beleza? Então, antes da gente começar, eu vou trazer aqui a nossa plataforma aí do Movimento Criadores de Conteúdo Coral, né, onde a gente tem parceiros, literalmente parceiros, né, que contribuem com a produção de mídia alternativa do Santa Cruz Futebol Clube, né, cada um com a sua pegada, cada um com a sua filosofia de postagem, mas a gente segue unido aí, né, em prol da produção de conteúdo do Santa Cruz, porque, como a gente já disse aqui várias vezes, a mídia tradicional abandonou Santa Cruz há muito tempo, e quando vem com notícia, é notícia negativa. Então aí, um abraço aos canais, né? Tempo de Santa Cruz, Desinformados Coral, que é um canal de resenha, viu, minha gente? Muita gente aí... Muita gente a galera cai na pilha deles o tempo todo, né? Eles postam um negócio tirando onda e a galera o tempo todo caindo na pilha. De vez em quando viraliza, viu? E viraliza. Direto. Ele faz umas postagens de arriação. O Santa Cruz contratou... agora ele postaram uma de Roberto, né? Parece que é de Roberto. O Santa Cruz está contratando Roberto, lateral esquerdo, que já jogou aqui com a gente. E aí a galera tudo... no grupo perguntando, e aí, o que é que vocês acham? Não sei o que, e eu viajando, me abrindo com a galera. Então, um abraço aí pro Daniel, do Desinformados Coral, que traz aí até entrevista aí de Galhardo com o Mané Queiroz, e a galera... Pois é, velho. Mané, lá no céu, voltou para fazer a entrevista. Galhardo tá botando terror mesmo, bem que ele disse que todo mundo, o Brasil inteiro, se interessou com essa contratação de Galhardo, porque até Mané Queiroz voltou, ressuscitou para entrevistar ele. Então, um abraço aí pro Daniel, gente finíssima, né? A galera do Papo de Arruda, Caravana Santa Cruz, que é o Jadiel, né? O Tricolor do Arruda Santa Cruz, o 1914, nosso amigo Fred, o Moisés, que é o do blog das Três Cores, abração pro Moza aí, que fez a cirurgia, tá se recuperando. Trovão Tricolor, 1914, Sou Tricolor, Santa Cruz Futebol Clube. Sou blog também. Blog é Tradição Não é Moda, do Heitor, um abraço aí pro Heitor. Nação Tricolor de Jean, né, o Santa Cruz Tricolor do Recife, o Universo Coral, que é do Gordinho Tricolor, Diego, um abraço. E o Cast Coral, que é do Diego Gondim. Então, todos nós aqui juntos, unidos, para fortificar aí o conteúdo que está vindo para as plataformas online sobre o Santa Cruz Futebol Clube. Bom, galera, a gente vai começar falando um pouco sobre uma notícia que saiu essa semana, que é a respeito do João Diogo. Então, o blog das Três Cores aí do Moza, trouxe a informação de que a diretoria aí está discutindo os possíveis futuros do João Diogo, que eu não lembrava, mas o Moza trouxe na matéria que é um jogador que foi contratado no final da era Itamar Schuller, né? Então, não é um cara que veio contratado pelos gestores da SAF, nem pelo Marcelo Cabo, e notícias, né, correm de que ele está insatisfeito com o banco de reservas. Eu acho que ele é um bom coringa ali no banco, né? Até
satisfeito com um cara como ele no banco, um cara de qualidade, mas pelo visto, o que dizem é que ele não está satisfeito com a reserva do Santa Cruz Futebol Clube. Então, Hélio, João Diogo rolou um print um dia desses aí de uma resposta dele negando tudo que vem dizendo, né? Dizendo que era mentira, que ele está bem no Santa Cruz, que está feliz no Santa Cruz e tal. Mas algo está acontecendo realmente, porque João Diogo não figurou nem no banco e não tem nenhuma contusão, não tem nada desse tipo. E numa das entrevistas, Marcelo Cabo disse que a situação dele seria tratada internamente. Concordo com essa postura, inclusive, mas que seria tratado internamente e que não seria, ele não iria falar sobre isso. Então, é óbvio que tem algo acontecendo, né? Senão o treinador não falaria isso. Sobre João Diogo especificamente, eu acho que seria uma peça interessante, realmente poderia ajudar muito. A gente sabe o potencial do João Diogo. Ele seria dentro daquela condição que a gente sempre fala, né? Pô, o Santa Cruz agora tem um banco que consegue manter o mesmo nível dos que estão jogando. Velho. Seria esse caso. Tanto se ele fosse o reserva, como se ele assumisse a titularidade e o Thiaguinho fosse para a reserva, também seria a mesma situação. A gente teria duas peças e qualquer um dos dois estando de titular seria um bom nome, entendeu? Mas aí, se o cara está insatisfeito ou se é uma questão de disciplinar dele, não sei. A gente não sabe de fato o que é que está acontecendo, mas se algo assim está acontecendo, melhor que ele siga o caminho dele mesmo e vamos atrás de outra pessoa para substituir. Eu concordo com vocês. E eu tenho um ponto que não vazou o que aconteceu exatamente, e isso é bom, né? Pois é. Não ter o vazamento. Diferente do diretor de futebol do Santa Cruz, né? Que foi falar merda lá no Fórum Esportivo. Porque, querendo ou não, se vaza alguma coisa que aconteceu no vestiário, algum fato que pode e poderia ter sido resolvido já no clube, é muito ruim. Não cabe a ninguém estar divulgando algumas informações. João Diogo, para mim, é um bom jogador para a Série D. Se ele sair, vai fazer falta. Mas para ficar sem querer também não adianta. Não dá, né, velho? Que fique querendo ficar aí para contribuir. É melhor que ele saia. Isso é verdade. Então, dando continuidade aqui, ainda com o blog das três cores do Moza. O Moza que fez a cirurgia aí nos olhos, né? Se recuperando. Um abraço aí pro Moza, parceirão. Ainda segundo o blog das três cores, né, do Moza, Marcelo Cabo está estudando aí uma variação tática, né, para o jogo contra o Central, haja vista que, lembre-se, do que ele fez no jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, o Santa Cruz Fake, que fez uma mudança de esquema tático, né, entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, muito criticado, ao meu ver, entrou certo, ao meu ver, né, podia ter mexido, claro, dependendo das circunstâncias, se saísse aquele pênalti lá no Thiaguinho e tivesse sido convertido, né, talvez ele tivesse mudado ali o esquema tático, ou segurado ainda mais, e ninguém tivesse reclamado do três zagueiros, 3 volantes, né, mas ele adaptou o jogo ao campo, né, e ele deixou a entender, na entrevista coletiva que ele deu durante a semana também, que está estudando aí o esquema tático para o jogo contra o Central, que tem um campo também horrível, né, não tão horrível, segundo o próprio Marcelo Cabo, que o campo do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, lá em Goianinha, né, Goianinha, se não me engano, e ele disse que vem estudando alterações. Eu acredito que até na escalação que a gente vai colocar aqui, numa possível escalação, acho que ele vai entrar novamente com 3 zagueiros, só que em vez de 3 volantes, talvez ele entre com meia mesmo, o campo é melhorzinho, segundo ele, né? E aí, o que é que vocês acham? Bem, eu na minha opinião, ele poderia entrar sim com esses 3 zagueiros, mas eu espero que ele não entre com 3 zagueiros e 3 volantes. Ele entrar com 3 zagueiros, ok, mas que ele entre com meia, né? Os 2 volantes e um meia. Eu espero que ele entre com Balotelli, Gabriel Galhardo e o William Júnior. E eu acho que
o campo do Central não é um campo muito bom, realmente. A gente sabe que é um campo de uma qualidade fraca, mas é um campo que dá para jogar. A gente já jogou em campo muito pior, para dizer a verdade. E, digamos assim, dos ruins, ele está entre os menos... O do decisão do Pernambucano era 10 vezes pior que esse do Central do decisão. Dá para jogar bola no campo do Central, sim, e vamos estar lá para apoiar e ajudar ainda mais e para que os jogadores se sintam em casa e tenham mais ousadia para ir para cima. Então, eu acho que Marcelo Cabo deve estar com 30 dias já, né, de Santa Cruz. O cara tem um mês. Eu não condeno a escalação que ele fez lá, por todas as circunstâncias e por ser. E até porque esse é o início de trabalho, né? A gente está no início de trabalho e lá era o início do início mesmo. Contra o Central, eu acho que ele. Possa ser até que ele não jogue com 3 zagueiros. Possa ser que ele reforce o meio-campo. Tire um atacante e coloque mais um meia, né? Acho que possa ser também uma possibilidade. Mas se ele jogar com 3 zagueiros e 3 volantes novamente, mas mais ele consiga que o time seja mais ofensivo, usando os laterais, que um desses volantes saia mais, Gabriel Galhardo, por exemplo, eu não vejo problema não. O que me incomoda é o time não jogar futebol, independentemente da formação que ele utilize. E eu acho que ele já deve estar. Ele tem mais controle já de alguns jogadores, ele já sabe com quem ele pode contar, ele já viu jogador que ele não pode contar. Então, eu acho que se ele for com 3 zagueiros, tudo bem, mas eu ainda acho que ele não vai com 3 zagueiros. E Jorginho levantou um ponto aqui, eu acho interessante, né? Porque, veja, aquele jogo lá de 3 zagueiros e 3 volantes foi o primeiro jogo, né, nesse esquema tático com aquelas peças. Talvez ele, com esse tempo, já um mês, ele tenha treinado aquele mesmo esquema com aquelas mesmas peças um pouco mais, e o time joga até melhor do que jogou lá contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Os laterais joguem mais, que funcionaram como alas, né? Os caras joguem mais, cheguem mais no fundo, trabalhem melhor a bola, né? Consigam participar mais do ataque, que naquele jogo até conseguiu participar, mas também o gramado é uma bosta, né? E o Thiaguinho não jogou tão bem assim, né? Então, também aquele campo não é um campo para velocidade, né, velho? É um campo para a bola, não pode correr, ele não corre ali naquela porra. Mas pode ser que o time esteja melhor adaptado ao esquema. Eu não tinha pensado por esse lado, Baltar. Hélio, o próprio Marcelo deu, numa das entrevistas que ele deu, ele falou a respeito do... Não necessariamente você jogar com 3-5-2, você vai jogar defensivo. E sim, não necessariamente você jogar com 4-3-3, você vai ter um time ofensivo. Verdade. E eu concordo muito com essa afirmação dele, porque o 3-5-2 pode ser um time bastante ofensivo. Se a gente tiver 2 laterais que apoiem, a gente vai ter um atacante, né? Vai ter 2 atacantes e vai ter os 2 laterais fazendo essa função de ponta também, né? E a gente tem um Gabriel Galhardo ali, que é um jogador que pode fazer essa função de meia. Ele pode ajudar nessa questão ali no meio de campo, que ele tem a qualidade de sair jogando, de dar um passe e tal. Então, assim, pode transformar-se num esquema ofensivo também. Tudo vai de como o time treinou, de como o time se preparou para fazer esse esquema tático. Então, essa questão de estar com 3 zagueiros ou 3 volantes, isso daí vai muito do que o treinador preparou de acordo... E assim, Cabo sempre fala isso, né? Ele gosta de preparar o time de acordo com cada adversário. Então, ele estuda o adversário, ele vê os pontos fracos e os pontos fortes de cada adversário para poder montar o time dele e tentar uma ação mais eficiente. Então, eu acredito que essa questão do esquema em si, para mim, é o menos importante, o esquema tático. Se vai com 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, para mim, isso é o menos importante. A postura dos jogadores e o que o treinador vai pedir para que eles façam, para mim, é muito mais importante do que essa questão do esquema tático escolhido. Bom, vê só.
Eu tenho um entendimento desse Santa Cruz e dessa competição que a gente está jogando, que são dois campeonatos. A gente tem um campeonato agora que aparentemente e provavelmente o Santa Cruz deve se classificar. E se o Santa Cruz continuar evoluindo, o Santa Cruz deve se classificar em primeiro e vai disputar para ser um dos primeiros gerais. Esse é o primeiro campeonato de Santa Cruz. O jogo contra o Central, eu acredito que o Santa Cruz deva ganhar. Até pelo fator histórico, o Santa Cruz se dá muito bem contra o Central. O gramado é um pouco melhor. O time do Santa Cruz é melhor do que o Central. Mas, se por um acaso, coisas do futebol, o Santa Cruz empatar, não é nada de absurdo, não. Tem que somar, mano. Tem que somar. Essa fase não, agora nada demais. somar A gente precisa, exato. A gente precisa entender que o Santa Cruz precisa se classificar bem, antecipadamente, e na quantidade de jogos que restarem, brigar para ser o dos primeiros. Porque aí é que começa o campeonato de verdade. E a lógica diz que vão se classificar os melhores de cada grupo. E normalmente os melhores de cada grupo são os times mais organizados, com campos melhores. Então, a gente vai para Caruaru, Santa Cruz tem que jogar o jogo, cada partida é uma história. Não quer dizer que o Santa Cruz ganhou do América, que vai ganhar do Central, mas eu estou confiando porque o trabalho do técnico tem evoluído. O time é melhor que o Central. O técnico, me parece, já está mais envolvido com o trabalho, né? Passou-se um tempo. Então, tem tudo para ser um resultado positivo. Mas se não for, Marcelo Cabo não vai ser o pior técnico do mundo e nem o Santa Cruz vai virar o pior time do mundo. Faz parte da competição. E eu tô mais confiante ainda porque a gente vai estar lá, né, Jorginho? Então, exatamente. Pé quente. Graças a Deus, Hélio, pé de gelo, vai ficar em casa. Pé de gelo vai ficar em casa. Nunca. Nunca. Eu só não vou realmente, não tem como estar viajando nesse período agora. É uma correria da porra. Pra quem a galera que sabe, eu trabalho em Goiânia e moro aqui em Recife, então é cacete. Mas a galera aí vai representar aí. Tirem fotos, façam vídeos e pra gente poder postar aí no Insta, né, velho? Pra movimentar. Vamos tentar fazer um bocado de material aí pra torcida. Aí, já que não vai ser transmitido, Jorginho, vê se tu consegue transmitir essa porra que a gente vai bombar no Instagram. Diz que Jorginho já fez um contato com a Starlink aí para ter uma internet dedicada para fazer a transmissão. Você que tá assistindo aí, porra, que tá curtindo, segue a gente, curte, ativa o sininho aí, segue a gente lá no Instagram. A galera tá acompanhando muito, mas não tá seguindo. A gente tem vídeos aí com 600, 700 visualizações, mas a gente não acompanha a quantidade de views no YouTube, de seguidores no YouTube, nem no Instagram. A gente tem vídeo lá no Instagram com 3, 4, 9, 10 mil curtidas e não acompanha a quantidade de seguidores. Então você aí que tá aí, tá curtindo, segue a gente lá também, dá essa moral. Bora, galera, dá essa moral aí pra gente e segue lá, por favor. Então, aí a gente chega nessa palhaçada que foi essa condução aí, né, da questão do jogo lá em Caruaru. A gente começou a semana com aquela dúvida se teria torcida visitante, porque o Ministério Público recomendou a participação apenas, né, da torcida do Central e barrou a torcida do Santa Cruz por conta de questões de briga de torcidas e tal, né, que já aconteceram algumas questões dessas em Caruaru, né, não é mentira, mas nunca aconteceu dentro do estádio, né, e que eu me lembre, a última vez, isso faz um bom tempo, não é tão recente isso também não, mas a gente teve essa recomendação do Ministério Público, o Central entrou com recurso, né, para tentar derrubar isso, porque o Central era interessado na torcida visitante participar, porque é a questão da renda, né, e entrou junto a FPF também para tentar liberar isso. E o Ministério Público não deu retorno, não tinha dado retorno até ontem, né? Ontem parece que saiu já a determinação aí, liberando a participação das torcidas. O presidente Evandro Carvalho, da FPF, hoje é sábado, na quarta-feira, já tinha dado o aval aí, né? Disse que confirmou a presença das torcidas, e aí
na sexta-feira pela manhã, saiu aí o resultado do Ministério Público, todo mundo tranquilo. Caravana do Jadiel, né, não trouxe, esqueci Jadiel, porra. Mas a caravana do Jadiel tá aí com vaga ainda, corre, vem-te embora que Jadiel é desenrolado demais e vai fazer essa E o preço tá viagem, né? bom, viu? E o preço da caravana dele tá Sessentão, né, bom. velho? Ônibus de qualidade, tudo Porra, no tranquilo. ar, no ar. É. 60 não, 90, né? Era 60, mas está 90. Ô, Hélio, sobre essa questão aí da proibição, velho, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, e não sei se vocês concordam, mas queria até ouvir a opinião de vocês também. Para mim, esse negócio de torcida única, isso é o Estado assinando um atestado de falência. Exato, pô, é. Porque, meu amigo, quando o poder público diz que não tem capacidade de garantir a segurança da população num jogo de futebol, para mim, assinar um atestado de incapacidade de governar, de gerir um Estado. Porque se você não tem capacidade de garantir a segurança do público num jogo entre Santa Cruz e Central, você não tem capacidade de garantir a segurança do público em mais nenhum grande evento no Estado. Você não tem capacidade de garantir em nenhum clássico. Você não tem capacidade de garantir no carnaval. Nem no carnaval, isso quer dizer agora, pô. Você não tem capacidade de garantir num show no Marco Zero. Você não tem capacidade de mais nada. Então a polícia faliu, o poder público faliu, a segurança pública faliu. Para mim, é um atestado de incompetência o Ministério Público tentar impedir que exista torcida adversária num jogo entre Santa Cruz e Central, lá em Caruaru. Eu concordo, velho. Inclusive, isso é balela, esse negócio de dizer que para garantir segurança, meu irmão, Galo da Madrugada tá aí e prova que se você tiver policiamento na rua, você consegue controlar. Claro, vão ter aquelas situações em que a polícia não vai estar perto. Mas no estádio de futebol, onde tu sabe onde é o destino da galera. Galo da Madrugada, ninguém sabe o destino, pô. O cara tá andando ali, circulando no circuito dos trios. Mas no estádio de futebol, tu sabe onde é o destino da galera, né? Eles ainda fazem a escolta das torcidas organizadas. Velho, né? Em clássico, a gente tem as confusões que tem, as brigas que tem, mas se você for olhar, é sempre em bairros bem distante de onde está tendo o jogo. Como, por exemplo, Santa Cruz Esporte na Ilha do Retiro. Tem briga em Paulista, tem briga em Jaboatão. Então, assim, não tem nada a ver com o campo de jogo, com a praça de jogo. Se você proíbe que o torcedor vá, você está proibindo é que o cidadão de bem tenha o direito dele. Se a polícia... Meu amigo, bota a polícia para trabalhar. Pô. Proíbe torcida organizada, bota a polícia para escoltar os ônibus da torcida organizada, marca um pouco. Na época que o Coronel Meira era comandante do batalhão de choque, a gente não via essa quantidade de briga que existe hoje em dia de torcida. Sabe por quê? Meira fazia isso, eu posso dizer, porque na época eu era torcida organizada. Então, assim, Meira, ele fazia assim, ele marcava um ponto de saída, a torcida se concentrava naquele ponto de saída e ele dizia um horário. De tal hora vai sair. E de tal hora saía. E saía todo mundo caladinho, não podia sair cantando, tirando onda pelo meio da rua, não. Ele ia escoltando, ia todo mundo andando e a polícia levava a organizada na hora marcada até o local marcado e prio, acabou-se. Na hora de sair, a torcida organizada saía da mesma forma e era levada até o ponto que ele determinava. E acabou. Dali para frente, meu amigo, saiu, é problema de cada um. Entendeu? Tá fora do campo da praça de jogo já. Não tem problema mais com as pessoas de família que estão por ali. Se arrumar confusão por aí, daí para frente, é pau no lombo e pronto. E era o que ele fazia. Agora, hoje, pô, o cara briga em Paulista, o jogo é no Arruda, o cara briga em Barra de Jangada, aí a turma quer interditar o estádio. Porra! Qual é a lógica nisso? Não teve briga no estádio, pô. O clube não tem nada a ver com os caras que brigaram em Barra de Jangada. Eu não sei. Tô falando uma opinião, tá?
Mas eu acho que a federação e o Central mexeu todos os pauzinhos possíveis para ter torcida nesse jogo, né? Porque o Central foi para a segunda divisão, né? O Central está sem Isso. calendário para Precisa de 2026. receita, velho. Então precisa de receita. Então eu acho que se fosse, por exemplo, se fosse Santa Cruz e Sport, né? Eu sei que não tem nada a ver, mas seria torcida única. Fosse nesse É como a cenário. gente teve no Pernambucano aí, né? É. No Pernambucano a gente teve, depois Então, daquela confusão lá, a gente só teve torcida única. acho que a federação talvez tenha corrido atrás, porque sabe E que talvez por isso o Evandro Carvalho tenha soltado 2 dias antes da decisão do Ministério Público, que confirmando, né, a presença das duas torcidas no estádio. porque a realidade é essa, o Central precisa do dinheiro, o Central não vai ter outro público desse no ano, então E outra, é, Jorginho, é algo importante dizer que eles precisam tanto de público que não vão transmitir o jogo, né? Bateram o pé e disseram que não vão transmitir para forçar a galera a ir ao estádio mesmo, né? pois é. E a torcida de Santa Cruz vai estar em maior número, isso é fato. Exato, eles destinaram o arquibancada do tobogã, né? Lá do estádio, que é o maior lance de arquibancada para a torcida do Santa Cruz. Pois é. Dando continuidade aqui, a gente teve isso aqui que ainda é sobre o jogo, né? Que é algo interessante, né? E algo que o Diego Gondim do Cast Coral trouxe, que é o seguinte, mano. Veja, é algo que precisa realmente se refletir, porque o Santa Cruz foi jogar contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Contra o 13 e agora contra o Central. E a gente tá tendo preços de ingressos abusivos, né? A gente tá tendo preços de ingressos abusivos, tá? Inclusive, tanto no jogo do 13 quanto no jogo do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, a torcida reclamou que não conseguiu comprar ingresso de entrada, né? Teve esse questionamento da torcida que não conseguiu comprar ingresso de uma entrada. E aí, o Diego Gondim, mais uma vez, levantou a informação de que não estava tendo ingresso de meia entrada em Caruaru. E aí ele fez essa postagem no Instagram, né? E trouxe a lei 12.933 de 26 de dezembro de 2013, que obriga, né, a venda de ingressos de meia entrada em todos os eventos, né? E aí teve uma grande repercussão, e depois disso surgiram aí, até na página do próprio Santa Cruz, né? Surgiu a informação de que a meia entrada estava R$ 30, mas inicialmente o ingresso estava sendo vendido a R$ 60 e R$ 60 e prio. Então, eu acho que falta a gestão do Santa Cruz, a direção do Santa Cruz ir em algum lugar para reclamar disso. Ó, Tá vendo o torcedor sendo explorado e não dizer nada é foda. E segundo informações de torcedores nos grupos, né, que tiveram lá para comprar ingresso, na bilheteria do clube, inclusive, estava informando que só tinha ingresso de R$ 60, não tinha ingresso de não. Os próprios torcedores que estavam indo lá estão divulgando isso na internet. E ainda tem mais, tem uns torcedores mais cabra safada ainda, que compra ingresso do amigo e vende ao cara por R$ 100. Eu pedi para Jorginho, eu compro meu ingresso, ele me vendeu por R$ 100 cada ingresso. Não, é porque só tinha na mão dos cambistas. Veja que cabra safado. R$ 100, 2 ingressos, ou seja, ele comprou mais barato que o inteiro, tá vendo? R$ 100 cada ingresso. Cada ingresso. E depois eu fui descobrir que o miserável ainda comprou ingresso de estudante. Eu pensei que ele tinha comprado inteira, foi estudante, não, e ele me vendeu na realidade, eu ganhei. Aí, todo dia sai um besta e um sabido, né? Tá certo. E de vez em quando eles se cruzam. Então aí, fico alerta pra galera aí, né? Principalmente pra diretoria, que vai sair daqui a pouco, graças a Deus. Mas enquanto tiver aí, por favor, roendo o osso, faça alguma coisa pela torcida, né? Não só explore, não. Roendo o osso é uma forma de dizer só, né? Porque nada, eles estão eu tô sendo... E a gente achando que ele rói o osso, né? Eu tô usando de eufemismo, né? Pra não ser tão agressivo, né? Então, assim, que, por favor, olhe pro lado da torcida também, viu? Dê uma passadinha aí quando for jogar fora de novo e cobre dos clubes. E se os clubes não assim, se mostrarem inclinados a contribuir, a colaborar, vá no Ministério Público, vá em algum lugar, meu amigo. Não deixa a turma estar botando ingresso a 80 e 40, como foi
lá em Goianinha contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, e na verdade só tinha ingresso de 80. É foda, né? Olha, sinceramente, para vocês dois aí, e para todo mundo, esquece, velho. Torcedor de Santa Cruz, a diretoria de Santa Cruz não faz coisa básica, meu irmão. A torcida Há 40 anos, há 40 anos. vai conseguir pleitear ingresso de outro time. A gente vai se fuder nessa Série D mesmo, velho. Felizmente. Eu acho que a CBF podia criar o programa Meu Santa, Minha Vida, né? Porque deve ser. O Santa tá melhorando a condição econômica dos clubes da Série D. O Santa Cruz está carregando a Série D nas costas. Tanto em público, como em audiência, como em divulgação e até financeiramente, bancando os outros clubes agora, né? Porque a torcida Santa Cruz ela tá bancando os outros clubes. E digo mais, mesmo que o Santa Cruz já fosse SAF, eu acho que dificilmente teria alguma coisa a ser feita. Porque isso é futebol brasileiro, pô. Os caras vão mamar, vão aproveitar essa oportunidade aí, fazer uma arrecadação recorde e acabou-se. O Santa Cruz, torcedor do Santa Cruz que se foda. E eu queria até pedir desculpas aí ao Diego Gondim, né? Eu vou fazer um corte daqui para colocar no Instagram. Eu queria pedir desculpas ao Diego Gondim, que eu peguei e dei um print na tela na hora que ele tava com essa cara aí de sono. Mas não adianta não, a cara de Gondim não melhora muito não. É isso aí mesmo. Quanto mais tu mexer, mais cabeça de ovo ele fica. Ele desculpa aí, mano. Tem um dinossaurozinho que parece com ele. Desculpa aí, mano. Deu print na hora que tu ficou com essa cara aí e eu tava com pressa pra montar aqui a apresentação, já era. Mas isso é a cara dele mesmo. Pode pegar a gente. Dando sequência aqui, e aí a gente pega essa matéria aqui, né, do blog Tradição do Memória, do Heitor, um abraço aí. Trazendo a informação, existem várias informações nessa mesma matéria, que ele, essa semana, fez um compilado de informações de algumas matérias, né? E eu trouxe essa matéria aí para que a gente pudesse destacar a questão de que o Lacerdão está com um lance de arquibancada interditado, né? O estádio tem uma capacidade até maior do que a que foi liberada para o jogo, mas também sofre, igual o Arruda, com problemas de infraestrutura por conta das péssimas gestões, né, que vem tendo. O exemplo disso é que o Central caiu para a segunda divisão esse ano, né? E eu não sei vocês, viu, mas eu acho que é a segunda vez que eu vejo o Central cair para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Eu não lembro mais que isso, não. Acho que há um tempo atrás, sei lá, uns 6, 7 anos, e agora. Eu não lembro para trás, eu não lembro do Central jogar a segunda, de ver o Central jogar a segunda divisão. Eu lembro que o Porto caiu e nunca mais voltou. Na verdade, pelo contrário, eu me lembro do Central sendo a maior força do interior. Do interior, exatamente, pô. Entendeu? Exatamente. E, infelizmente, apesar de eu não gostar muito do Central, não, por causa dessa questão dele serem uma filial da coisa, mas é triste ver um clube como o Central, que já foi uma centenário, potência, né, velho? E que foi a potência do interior aqui no estado, né? A gente, quem acompanha futebol da nossa época, assim, que acompanha o Central há mais tempo, sabe que o Central tem título aí de Série B, né? Inclusive. De 86, campeonato que nunca acabou. Todos os primeiros colocados das chaves acabaram sendo considerados por eles campeão. Então, assim, você vê o Central nessa situação hoje, realmente dá um desânimo, assim, né, de ver. Mas, enfim, o futebol, a questão que a gente tanto fala da SAF é justamente isso, profissionalizar o esporte, né? O esporte, ele era, o futebol principalmente, ele era tratado de uma forma amadora, onde desculpa, em alguns casos, alguns clubes eram clubes que a gente pode dizer até familiar, que uma família geria o clube e passava de um pai para o filho, do filho para o neto, e a gestão ficava sempre ali naquela família e não há uma profissionalização, cada um vai fazendo do seu jeito e tal. E o Central é um desses casos, não familiar, mas de que não houve profissionalização, na verdade. O clube foi levado de uma forma antiga até os dias de hoje e se encontra nessa situação, infelizmente. O futebol pernambucano, ele tá definhando, né?
A gente, o Trio de Ferro e agora o Retrô, porque ele é um clube empresa, consegue sobreviver apesar de tudo. O Santa Cruz sobreviveu por conta da torcida. O Náutico sobrevive porque é um clube que, apesar de ser bem menor na expressão do que o Santa Cruz, mas arrecada muito mais que o Santa Cruz, inclusive. E o Sport tem uma arrecadação absurda. Mas, assim, todo o resto do futebol pernambucano acabou, velho. Mas, Jorginho, eu vou discordar. A gente não só tinha Central, não, velho. Eu vou discordar só quanto ao Retrô, tá? Porque o Retrô, ele não gera receita para ele, não. O Retrô sobrevive de outras receitas que não, mas o Retrô, ele é um clube que tem uma estrutura de clubes de Série A. Certo, concordo. O Retrô tem, então, o Retrô, apesar de... Concordo, mas eu só estou dizendo que o Retrô, ele não gera receita para isso. Não, mas o Retrô, ele tem essa estrutura e ele sobrevive graças aos outros empreendimentos de Laércio. Então, veja só. Porque se fosse só pelo futebol, o Retrô estaria capengando aí hoje também. Então, mas eu não disse que o Retrô tinha receita, não. Estou dizendo que assim, aqui em Pernambuco a gente tem o Retrô, que vai muito bem, obrigado. Sport tem uma arrecadação muito maior que todo mundo. O Santa Cruz é carregado pela torcida e o Náutico deve faturar quase o dobro que o Santa Cruz, anualmente. O resto, velho, a gente tinha campeonato pernambucano aqui bom, pô. Sim, na década de 80, pô, o Campeonato Pernambucano era o principal campeonato dos clubes de Pernambuco. E até o meio do ano, pô. Tanto que os campeonatos tinham primeiro, segundo, terceiro turno, super campeonato, tinha a porra toda. E agora... Falou em super campeonato, só o Santa Cruz é campeão, tá? Ninguém tem, tá? Desculpa. Deixar isso bem claro. Então o Campeonato Pernambucano acabou, pô. É uma das piores coisas de você se ver no momento. Então, com esse presidente de federação ridículo que a gente tem, né? E aí, faço aqui menção a clubes como que a gente tinha aqui, que eram clubes que a gente ficava, quando ia jogar no interior, ficava meio temeroso, né? O próprio Central, né? Na década de 90 ali, 80, a gente ia para lá, ficava com o pé atrás. Então, Central, o próprio Porto, que tinha um time que era muito jovem sempre, e um campo muito bom de se jogar, né? Também caiu, acabou. A gente tinha... O Porto que eu acho que foi o primeiro clube empresa que a gente teve em Pernambuco. Isso. Era um clube focado em revelar e vender jogador. E revelou jogadores importantes aí para o futebol brasileiro. A exemplo de Josué, né? Josué. E aí a gente tinha também Cabense, né, que foi embora. Cabense, que antes foi destilaria. Era destilaria, virou Cabense. 7 de setembro, né? De Garanhuns. Tinha grandes clubes assim que a gente ia jogar lá, ficava, rapaz, cacete. Garanhuns tinha dois clubes, né? Tinha o 7 de setembro e tinha a AGA, né? AGA, isso. Associação Garanhuense, não sei o que lá. Tinha o AGA. A gente tinha o Unibol também, né? Unibol, a gente tinha uns clubes assim que eram complicados e assim, mais recentemente, um clube que caiu assim drasticamente em termos de competitividade, o Salgueiro, né, velho? Salgueiro aí, o campeão do interior até hoje, né? Ninguém conseguiu mais chegar e acabou. Enquanto existia uma gestão no município que segurava o bagulho ali, né? E a gente tinha um cara que era muito presente no clube, né? E depois que a gestão do município saiu e ele saiu da presidência do clube... Mas esses clubes do interior acabam sendo muito dependentes da prefeitura local, né? A exemplo do Flamengo de Arco Verde agora, do nosso amigo Aguinaldo lá, Leonora, né? Isso. Deixar aqui essa singela homenagem a Leonora. E agora a gente tá vendo aí o Flamengo de Arco Verde se acabando também, né? Fechando as portas. Verdade. Então, vai falar, Jorginho, diz aí? Não. Então, esse dele foi só porque ele lembrou de Leonora. Então, que o Central possa viver aí bons momentos, mesmo sendo a filial do Sport Futebol Clube, né? E possa voltar aí à primeira divisão da Série A1, né, do Campeonato Pernambucano, o mais rápido possível, que é um clube que dá gosto da gente assistir jogo contra, né? Somente porque ganhando dele, a gente tá ganhando um pouquinho do Sport também. E eu
E eu gosto pra caramba de ir pra jogo aí em Caruaru, velho. É muito bom. Bom, e aí a gente chega no adversário em si, né? O Central, fundado, como eu disse, né? Centenário, fundado em 1919, né? E não vem bem esse ano, né? Apesar de estar confortável atualmente na tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, não vem confortável esse ano, foi rebaixado no Campeonato Pernambucano. Apenas 4 vitórias no ano todo. É brincadeira ou não? É brincadeira ou não? Em 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Um saldo positivo de gol de 13. Saldo positivo não, saldo de gols de 1, né? Fez 13 gols e tomou 12. Então, vem numa campanha não muito boa ao longo do ano, apesar de, na Série D, de 4 jogos, ter vencido 2, empatado 1 e perdido 1. Né? Então, esse é o panorama geral, a gente vai falar mais específico, mas esse é o panorama geral do adversário do próximo domingo, né, em Caruaru, Central e Santa Cruz. E aí, boa tarde, Jorginho. A gente não tem muito o que falar do Central em si, porque, sinceramente, é um time muito fraco, porém, em casa, vai usar muito da força física, né? Não tem muito o que analisar de futebol do Central. É um time que, apesar de ter tido 2 vitórias na Série D, a última vitória dele foi gols achados. Essa é a Verdade, verdade. verdade. Gols achados. E, sinceramente, não pratica futebol, velho. É de doer você tentar ver melhores momentos de um jogo do Central. Eu fui tentar assistir melhores momentos de Santa Cruz do Rio Grande do Norte Central. Puta merda. É de doer. Mas Não aí, tem... aí também tu apelou pra cara. Santa Cruz do Rio Grande do Norte Central. Tem que assistir pra fazer essa porra dessa live, né, mano? Veio da porra. E assim, não acredito que esse time do Central vá passar de fase. Acredito que o Central deve ficar nessa primeira fase. E, como eu disse logo no início, eu acho que a gente vai ganhar o jogo, mas não espero um futebol Jogo primoroso. fácil e jogo fácil também não. Eu acho que o Santa Cruz ganha Não o jogo, espero. mas eu não espero jogo fácil lá, não. Não, jogo Mas é. fácil eu não espero. Nunca também, foi, né? Porque o Central ele pratica o antijogo. Isso, nunca foi jogo fácil lá em Caruaru. E assim, velho, o Central, para você ter uma ideia do que é o Central é dependente de Moacir. É foda. O Santa Cruz não foi, o jogo contra o Central não foi fácil no Arruda. Exato, pô, o Santa Cruz de virada. Mas nenhum jogo contra o Central vai ser fácil, porque o Central, é aquela história, velho. Às vezes é melhor você jogar contra um time feito o São Paulo do que você jogar contra um time feito Central. Vou lhe dizer por quê. São Paulo tem muito mais qualidade técnica, obviamente. Mas joga e deixa jogar, né? É outro nível de futebol. Porra, Baltar, o São desculpa, Paulo. Baltar, mas eu tô caindo da cadeira aqui. Vai tomar no cu, rapaz. Ele joga e deixa jogar. Do caralho. Não, pô, é porque eu tô falando sério. O São Paulo, ele deixa jogar. Ele joga futebol. O Central não. O Central, ele vai para impedir o outro time de jogar, pô. Não, Veja, mas isso que o Baltar fez, porra, né? Filosoficamente, a gente chama o seguinte, de extrapolar o exemplo para se fazer compreendido, né? Exatamente, Hélio. Ainda bem que eu tenho uma cabeça pensante feita a sua, porque Jorginho não dá para a gente levar muito em consideração. Sinceramente, veja só, que comparação do caralho, pô, vai te fuder. Bicho, tu não precisa levar tudo ao pé da letra, não, Jorginho. Tu tinha tanto time para comparar, porra. Jorginho, o Náutico fez pressão no São Paulo, lá no Morumbi, então... Fez pressão porra nenhuma, eu acho que o jogo levou um atropelo, não levou mais gol, porque o time não estava com os titulares. Bom, mas assim, eu compreendi o que Baltar quis dizer de novo, né? É aquela questão de extrapolar o exemplo para se fazer compreendido. Para se, de maneira geral, como exemplo, existem times que jogam... Se essa porra viralizar... o Petula. Ele só trouxe o exemplo de que o São Paulo deixa jogar e joga, porra, é isso, não fica quebrando o jogo. Claro, ele sabe que foi, ele quer fazer graça pros amigos dele lá da bomba do Ministério. Vai tomar no cu, rapaz.
Bom, dando sequência aqui, eu acho que eu vou fazer um corte bom com isso aí, velho. Dá pra fazer um corte legal. É, A gente chega aqui nos dados, né, do Central até agora só na Série D, beleza? Então começou na estreia contra o Souza lá na Paraíba, um 0-0. Depois perdeu para o América em Natal em casa com gols de Highlander. Foi Ciel? Não, Ciel? Ciel. Ciel, não foi? O Ciel fez o gol de falta. Foi um gol de falta. Highlander Ciel, fez um gol de falta e a turma disse, quando tava 1-1 ainda, o cara disse, porra, que Ciel quase vira o jogo. Tá faltando na imagem o jogo contra o Ferroviário. O Ferroviário. Porque foi uma das vitórias, né? Foi a vitória em casa. Vitória em casa. É normal de estatística aí de Série D, né? Infelizmente acontece essas coisas. A gente precisa sair desse caralho, porque não é fácil arrumar essa porra desses dados, não. Depois venceu o Santa Cruz de Natal, né? O Fake, e também venceu o Ferroviário. Que foi uma surpresa, até Baltar disse que conhece uma galera lá que acompanha o Ferroviário, meu amigo aí, esse time do Ferroviário não existe. Eu tenho 3 amigos, torcedores do Ferroviário, porra. Todo dia é uma resenha da porra, eu tirando onda com ele. Um dia desse ele tava dizendo que o Ferroviário era maior do que o Santa Cruz. Eu falei, maior em quê? Me diga aí em quê? Aí ele, claro que é maior do que o Santa Cruz. Santa Cruz tá há 10 anos sem ganhar nada, não sei o que eu fiz certo, beleza. E o Ferroviário ganhou o quê em 10 anos? Olha, diga aí. Uma coisa eu tenho certeza que ele é maior, no ego. Eles têm um ego do caralho. Provavelmente em ego eles são maiores. Meu irmão, o Ferroviário, na história dele, na vida dele inteira, ele tem 7 títulos, porra. 7 títulos estaduais e pronto, acabou. Ele não dá nem pra brigar com o América. Você nem quem é o Ferroviário, porra. Vai tomar no cu. Então, o último jogo aí no Central foi contra o Santa Cruz Fake, lá em Natal, e a turma criticou bastante o resultado, né? O Santa Cruz venceu o jogo no Arruda pro América, ofuscou um pouco também, né? Essa vitória do Central aí em termos de comentário, mas teve uma galera que criticou bastante. O Central foi lá, venceu do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, o Santa Cruz foi lá, não venceu. Mas, mano, de novo, o Central joga no campo parecido com essa bosta desse campo aí do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Então, eu nem entro nesse mérito cada aí. história é uma história, pô. Cada jogo é uma história, não tem o que fazer. O Santa Cruz é líder, melhor ataque, melhor defesa, tá entre os líderes gerais, tá invicto. Podia não ter tomado o gol, né, velho? Se porra, o Felipe Alves ainda tocou na bola, ainda segurou a porra da bola, entrou com bola e tudo ali, né? Infelizmente, acontece. Olha, o cenário é o seguinte, a gente ganhando esse jogo aí, a gente vai jogar tranquilo contra o Souza. Porque são 2 jogos fora, se você sair de volta com 3 pontos, tá ótimo, ótimo. Inclusive, eu deixei aquela lâmina da quantidade de pontos que a gente precisa para se classificar, para comentar o que o Marcelo Cabo disse na entrevista dele, né? A questão de quantidade de vitórias que o Santa Cruz, na conta dele, precisaria para se classificar. Então, dando sequência aqui, vem os retrospecto, né? Em 75 jogos oficiais, 41 vitórias do Santa Cruz, 11 vitórias do Central. Eu tive a infelicidade de ver pelo menos umas 3 dessas 11 vitórias aí. Uma delas foi aquela porra daquela vitória em 2011, eu vou falar mais pra frente, 3-0 no Arruda. Mas Santa Cruz tem 41 vitórias, 11 derrotas e 23 empates no confronto. A média de gols do Santa Cruz por jogo é de 1,3 e a média de gols sofridos do Santa Cruz por jogo é de 0,6907. Menos de um gol por partida do Santa Cruz tem aí sofrido nos confrontos contra o Central. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Santa Cruz e um empate. Nessas análises que tu vai fazer durante toda a Série D, essa vai ser que tu vai ter mais número, né? Resto, vai ter jogo que tu vai procurar e não vai ter nada. Vai ter um confronto. Não vai ter número de nada. Se tiver. Aqui, mano, vocês viram aí que a galera fez a tabela e esqueceu de botar o jogo contra o Ferroviário, pô. Série D é foda. Bom, aqui em termos de detalhes do confronto, né? Destaque aí para a maior vitória do Santa Cruz contra o Central, que foi 5-1 no Arruda, né? Em casa, isso em casa.
né? E uma das maiores vitórias do Central contra o Santa Cruz foi esse 3-0 aí no Arruda, em 2011. Eu estava nesta merda desse jogo, né? Aquele campeonato de 2011, o Santa Cruz foi Eu campeão. também estava. Todos os jogos naquela competição, né? Aquilo foi uma 7ª rodada. O Central venceu o Santa Cruz por 3-0 no Arruda e assumiu a liderança do campeonato pernambucano ali. O Santa Cruz congelou nos 18 pontos, o Central foi para 19. Depois, na 8ª rodada, Santa Cruz e Central perderam os dois. E eu não lembro qual foi o time que encostou. Não sei se foi o Náutico que encostou com 1 ponto atrás do Santa Cruz. Foi um lance assim. Eu sei que o Santa Cruz terminou a fase. E no final, como é que foi? A fase de grupo, o Santa Cruz terminou em segundo, né? O Sport pegou o Náutico, tirou o Náutico, o Santa Cruz pegou o Porto, eu acho que foi o Porto. Né? E no final, como é que foi? Tirou o Porto e no final a gente foi campeão no Arruda, né? Com Memo, Renatinho, Everton Senna e companhia. E o Dente de Marcelino. E o Dente de Marcelino. E quem foi o vice? O vice é o eterno vice, em finais, né? O time do Banguelo. Ó, esse time do Central aí, pra vocês terem ideia. Ainda perdeu na bola e na tapa. Na tapa. Levou o pau de Everton Senna. Esse time do Central aí que venceu o Santa Cruz no Arruda 3-0, tinha Rosenbrick. Caralho. Tinha Rosenbrick, tinha Breno, filho do Zé do Carmo. O mago da bola. Tinha Breno, filho do Zé do Carmo na zaga. Tinha Fernando Pires também no meio campo. Time miserável. Meu Deus do céu. E, sim, o Wilson Surubim. Não precisa lembrar dessas coisas, não. O Wilson Surubim jogava ainda. Que graça. Fez o gol, inclusive. Vamos ficar só com a parte do título e pronto. Miserável, foi bom. Aquele jogo. Caramba. Santa campeão, sair e vamos embora. Inclusive, foi a primeira derrota do Santa Cruz naquela competição, né? O Santa Cruz veio de várias vitórias ali no início do campeonato. Time de Zé Teodoro, que depois caiu no meu conceito. Era um cara que estava na minha estante. Um dos melhores técnicos que eu já vi, depois que ele voltou. Mas calma, ele vai melhorar na hora certa. E disse que o Santa Cruz tinha dono. O time vai crescer na hora certa. O time vai crescer na hora certa, tenha calma. Disse que o Santa Cruz tinha dono e o dono era Antônio Luiz Neto. Eu quebrei a estátua dele que tinha no meu armário e toquei fogo. Pô, tu tá feito Jorginho, pô. Jorginho é cheio de foto de homem colado na parede do quarto dele. Estátua. Estátua alusiva a Zé Teodoro, mas eu não tenho mais. Eu só tinha ela e queimei. Olha o time que vamos jogar. Então, esse é a formação que foi mais utilizada até agora, né? Então, tá aí os 11 que mais jogaram até agora, né? O Moacir não se encontra nessa relação. Ei, mano, não fala o nome desses caras, esses nomes estranhos, não, porque isso dá um azar da porra. Quando aparece um jogador com um nome estranho assim, o cara vai tirar onda, é um miserável desse que faz o gol. O Moacir não se encontra aí, porque o Moacir passou um tempo lesionado, né? E aí ele... Cheirado? Lesionado. 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 E aí ele não participou aí de alguns jogos, inclusive ele joga num time lá na Campina do Barreto, né? Não sei se ele jogou lesionado ou se ele ele jogou mesmo, né? Inclusive o time do Caça-Rato foi vice-campeão, né? Foi semana retrasada a final lá na Campina do Barreto. De vez em quando eu vou para lá ver assistir o jogo. O time de Caça-Rato foi vice, foi vice-campeão lá. E o campeão foi quem? É um time. Claro que foi o Inter, porra. O Inter que o Santa goleou, porra. O time do Caça-Rato é o Vasco, né, da Campina do Barreto. Então, um abraço aí pra galera do Vasco da Campina do Barreto. Que eu torço pro Vasco só porque o Caça-Rato joga lá. Viu? Não estaria nem acompanhando o Vasco, mas como o Caça-Rato joga lá, tamo junto. E aí, esses são os 11 que provavelmente estarão presentes aí no jogo em Caruaru, né? O Central passou por uma reformulação depois de Campeonato Pernambucano. Difícil, viu? Né? Se olhar direitinho, é difícil, viu? O Central passou por uma reformulação, né? Depois do Campeonato Pernambucano. É difícil saber quem são. Então, é isso que eu ia dizer agora. E por isso eu não conheço quase ninguém aí, velho. Eu acho que. Eu não sei. Eu sei. Eu até pensei, eu vi aqui Diego Aragão, esse número 5, eu tava lendo Jorge Aragão. Eu pensei que era. Jorge Aragão, e o cara tem o nome de Jorge Aragão, eu acho Diego Aragão. Eu acho que esse Charles, eu lembro dele, acho que ele jogou Pernambucano, e Vivico, né? Acho que esses dois, acho que jogou. Charles, meu irmão?
Acho que jogou o Pernambucano. Sinceramente, Tu tá confundindo com o Charles que jogou no Santa Cruz. Não, aquele era no meio, pô. Eu queria fechar o olho e abrir o Santa Cruz da Série D. Olha o nome dos caras, pô. Jefferson Oliveira, esse é nome de estádio de futebol. Everton Lino, isso é nome de cantor de brega. Lazarinho. Vamos esperar para ver a formação que será apresentada no domingo, né? Na partida contra o Santa Cruz. O técnico é o Leandro Senna, né? O Leandro Senna, ele veio... Senna, eu só conheço um que é Ayrton. Peraí, calma. Tem um escudo aqui conhecido nessa tabela. Então, deixa eu um operário fake? Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Qual o lance? É o time que eliminou. Isso. Foi proposital. Qual o lance? O Leandro Senna, ele foi técnico do União Rondonópolis, no Campeonato Mato Grossense desse ano. Terminou em sexto na fase de grupos e o campeonato lá é igual ao Pernambucano. Os dois primeiros passam para a semifinal, né? E do quarto ao sexto eles entram no mata-mata. Pasme, a Luverdense está em sétimo lugar nesse campeonato, para tu ver como deve ser o campeonato lá. Aí esse time do União Rondonópolis, que era treinado, né, pelo Leandro Senna, caiu na segunda fase da competição. De 15 jogos lá, ele só ganhou 4. E aqui no Central, dos 4 jogos, ele tem 2 vitórias. Então aqui ele tá bem melhor que lá, né? Mas lá, o negócio não foi muito bom pra ele, não. Não. Passa aí, pelo amor de Deus. A informação, pô, a gente tem que trazer informação. Infelizmente, isso pra você tá certo. Tem que trazer isso pro cara-chefe foda. Pode passar, vá. E aí tá a classificação até a 4ª rodada, né? E temos aí o Santa Cruz em primeiro. Eu trouxe essa classificação porque tem um aproveitamento que eu não tinha visto ainda nas outras tabelas. O Santa Cruz tem 83% de aproveitamento, saldo de gol de 6. Porra, tu agora arrumou agora tu vou bater palma pra tu, Hélio. Tu agora arrumou uma tabela decente. O América de Natal tem 58% junto com o Central, né? E o Ferrão tá aí com 50%. Mas o Central vem logo atrás também, com 50%. Souza, Santa Cruz do Rio Grande do Norte e o Horizonte ali tem rendimento abaixo de 50%. Eu acho que, e aí, brincadeiras à parte, é jogo para vencer. Jogo, a gente tem condição de vencer, vencendo, faz 13 pontos. E assim, eu acho que o Santa Cruz, continuando jogando da forma que vem jogando, vai se classificar em primeiro e o restante do grupo vai se estapear, viu? Eu não vejo ninguém que vai conseguir se classificar antecipadamente, não. Rapaz, eu acho, a minha opinião, assim, eu acho que o Santa Cruz realmente vai ser primeiro do grupo. E eu acho que a briga aí pela segunda posição vai ser América, Ferroviário e 13. Eu acho que a briga vai ser... surpreendeu, né, velho? 13 surpreendeu, deu uma subida da porra. Eu acho que a briga vai ficar entre esses 3 aí, viu? Dando continuidade, né, os jogos da 5ª rodada da Série D, do grupo A3, né, que é o grupo do Santa Cruz. Bora pro bolão de novo. Eu acertei todos então, vamos lá. Os resultados, viu? Vamos lá. Deixa de ser mentiroso. Acertei todos daquela outra rodada, que tu nem tava passando por cima. Cabra safado, mas eu vi. Eu era espectador. Acertei todos. Meu irmão. Deixa pra mentir, coisa que não tá gravada. Vamos de novo. Tá gravado, vamos de novo. Vamos de novo. Santa Cruz ganha do Central. Peraí, deixa eu botar lá no grupo, que a gente tem um grupo aqui. Vamos lá, Baltar. Cabra safado, rapaz. Santa Cruz ganha do Central. Cruz. Souza ganha do Horizonte. Ganha do Horizonte. O 13 ganha do Ferroviário. 13. E o América ganha do Santa Cruz. Não vai ter empate, não. É tudo vitória. Santa Cruz, Souza, 13 América. E tu... A sua não vale repetir. A minha é igual. Aí é muito fácil. Não pode. Aí é muito fácil. Muda alguma coisa. O problema é seu. Igual. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Só para ser diferente de você, e ainda vou ganhar.
O Ferroviário vai dar no 13 lá. Oxi, errou feio. Aí então, o Jorginho é Santa. Souza, Ferroviário e América. E América. Só pra mudar. Só pra mudar. Só pra perder. Ferroviário Ele gosta de perder, ele é perdedor. e América. Eu vou de Santa Cruz. Eu vou de... Se fuder, nego. Caralho. Souza. Bota empate aí no vou- 13, Ferroviário, é tua chance. Eu vou de empate entre 13 e Ferroviário. 13 e Ferro. Empate. E o América do Natal dando no América do Natal. Tá Clássico do Rio Grande do Norte aí. 3-0 América. Beleza, tá lá no grupo já, né? As apostas foram feitas. Alejacta Este. Todos os jogos são domingo e todos os jogos no mesmo horário, né? Então, ao final da rodada, nós saberemos já como é que ficou a classificação final Que organização da Série do D. grupo A3. Ednaldo Aí, tirar o jogo Horizonte Souza é domingão, é domingo no domingão. E os estádios, eu tava olhando, os estádios são tudo assim, né? Lacerdão, Domingão, Amigão. Aí vem a Arena das Dunas para quebrar. Quebrou. Dando continuidade aqui, a provável escalação do Santa Cruz, e aí é a nossa provável escalação, né? 3 zagueiros, né? O Gabriel Galhardo, o Balotelli e o William Júnior ali no meio. Eu acho que ele não vai entrar com 3 volantes. Para mim, essa escalação aí seria ideal para esse jogo. Eu acho que ele não vai entrar com 3 volantão, não. Eu acho que 3 zagueiros sim, para mim seria assim, essa escalação para mim seria a melhor para o jogo que está se apresentando. Eu ainda fico em dúvida se eu entrava com o Thiaguinho ou com o Giovani, mas a base seria essa daí mesmo. Eu preferia Giovani. Eu também. Ele tem mais força física. Eu acho que... É tudo mago, Jorginho, tá de sacanagem. Mas ele tem mais força que o Thiaguinho. Ele aguenta mais tranco do que o Thiaguinho. O cara se parece contigo, tu tá puxando sardo. Se o cara grande passar perto dele, ele cai, pô. E outra coisa, Thiaguinho é foda. Meu irmão, às vezes dá uma raiva, pô. Um lance normal, ele fica assim, rolando no chão, parece que mataram ele, pô. É porque é a proporção da coisa, pô. O cara se parece contigo, Jorginho. Por isso que tu tá botando o cara lá em cima, meu irmão. Se eu levar uma trombada, eu caio no chão, levanto, parece que não senti nada. Thiaguinho, se ele levar um peteleco, é uma dor da porra, porque ele é pequenininho, porra. Qualquer coisa nele é maior a proporção. Mas sem brincadeira, eu acho que, independentemente da formação, se for jogar só com 2 atacantes, eu iria de Giovani. Inclusive, Giovani tem jogado melhor que Thiaguinho. Sim, eu achei. Jogado melhor que Thiaguinho também. Sim. Também acho. Mas eu não sei. Eu acho que ele não vai jogar com 3 zagueiros. Meu único questionamento aí é o de todas as partidas que eu vou continuar fazendo, sendo o chato que vai falar disso o tempo todo, é Rodrigues, né? A gente precisa de alguém para o lugar de Rodrigues. Mas é naquela, eu acho que só quando abrir a janela aí. É a história do não tem tu, vai tu mesmo. Só quando abrir a janela aí, porque a gente já tem rumores aí, né, de alguns atletas que estão acertando. Eu não ouvi rumor de lateral esquerdo, né, mas eu acho que deve ter alguma coisa aí acertado por algum lateral. Tem um rumor hoje. Dá não, pô. Tem um rumor hoje de lateral esquerdo, Roberto. Desinformados, Coral, Daniel, tamo junto. Mas, a única coisa que eu não acho que ele vai colocar o William Alves. Acho que ele já tem confiança suficiente para jogar com os 2 zagueiros, Balotelli e... Aí talvez ele coloque outro meio campo. Aí eu já acho que não. Aí eu não acredito que ele vai fazer, não. Só se ele colocar outro volante. Outro meio campo seria volante, não. Não seria. Aí ele não colocaria o William Alves e colocaria o Favela também. Isso, eu acho que talvez ele vá. Por quê? Porque eu tô dizendo isso? Porque o primeiro jogo lá contra o Santa Cruz Fake, talvez ele não tivesse confiança na questão defensiva do Santa Cruz ainda. Né? E aí ele
Terceiro jogo só, né, mano? Então, eu acho que hoje ele confia mais nos zagueiros. E eu tenho a impressão que ele não vai jogar com 3 zagueiros. Mas se jogar também, quem treina o dia a dia é o cara, velho. Então, pô, ele que sabe. Ele que sabe. Bom, dando continuidade aqui, eu deixei essa lâmina aqui, porque eu até disse a Jorginho, a gente estava conversando ontem aqui, e eu deixei essa lâmina de apresentação aí, né, esse slide, que é no slide do nosso pré-jogo de 2 rodadas atrás, que a gente não fez pré-jogo no jogo do América de Natal, né, por conta do dia, a hora do jogo, a gente não conseguiu fazer. E esse slide aí, ele é do pré-jogo, eu acho que do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Que a gente conversou aqui para assim, comentando quantos pontos Santa Cruz precisaria, no mínimo aí. Aí o Jorginho fez o levantamento, 21, fez eu acho uma que 21. avaliação. Aí eu deixei aqui justamente para conversar o seguinte, que o Marcelo Cabo deu entrevista, né? E ele disse que projeta Santa Cruz hoje tem eu esqueci 10 pontos. 10 pontos. 10. E o Santa Cruz tem 10 pontos. E ele projeta 4 vitórias e um empate para se classificar. Ou seja, ele projeta 23 pontos, né? Ele projeta 23 pontos aí para se classificar. 4 vitórias? Ele projeta mais 4 vitórias e um Nossa. empate para se classificar. Né? Nas contas dele seria isso para se classificar. E o quanto 23, mais de pontos... 23 com certeza ele já está classificado, porra. Isso aí... E que a gente viu aqui que a média é aproximadamente 20 pontos, né? 23 já supera isso. 21 eu acho que já é certeza. É mais de 10% do valor de 20 pontos, né? 23 o cara tá dentro sem problema nenhum. Agora, o que ele disse é chegar a 23 pontos é somar a quantidade de pontos o que puder para se classificar em primeiro geral para decidir todos em casa, né? E aí a gente teve entrevista também do Gabriel Galhardo comentando sobre isso, né? De ter que conquistar o primeiro lugar geral para se classificar. O Felipe Alves também disse a mesma coisa, né, de tentar conquistar aí o primeiro lugar geral para decidir todas em casa, na força da torcida ali, né? Esperamos já com a SAF consolidada, a capacidade do Arruda ampliada e mais gente dentro do estádio para fazer pressão aí, né, nessa reta final, somente no mata-mata aí. E essa Série D são 3 mata-matas, né? A outra eram 2, né? Não, eram 3. Eram 3 também? Eu achava que eram 2 mata-matas. E assim, decidir esses 3 jogos em casa acho que é fundamental para a gente poder conseguir o objetivo esse ano. Passou, se vai ser campeão ou não, foda-se. Eu quero passar. Então, veja só. O primeiro campeonato é esse, da classificação. Acredito que a gente vai conseguir tranquilamente. E aí, esse segundo campeonato já também é a questão da classificação geral. Porque depois disso, velho, todo o trabalho pode ser perdido em uma arbitragem ruim, por exemplo. Uma lesão de alguém que seja muito importante. Então, vira outro campeonato. Mas, apesar de estar confiante que o Santa Cruz deva se classificar em primeiro e deve brigar entre os classificados gerais, em primeiro geral, a bronca é que a gente tem 64 times. A gente não conhece nem os times do grupo. É foda, meu velho. O cara não tem parâmetro nenhum, porra. Quem não conhece é tu, pô. Conheço todos. Tu conhece porra nenhuma. Peraí, é bronca. Tá vendo tu, o cara que tu tá na live, Hélio? O cara não conhece nem os times que tá no campeonato. O cara que te vende ingresso a 100 conto. É isso mesmo. Fuleiro. Mas vai ter volta. Tá vendo tu? Vou fazer o seguinte, eu vou vender esse ingresso. Lembrando que Baltar ainda não pegou a porra do ingresso. Né? Tudo pode acontecer. Não brinco com isso, não. Não brinco com isso, não, que eu vou botar pra lhe cobrar é minha esposa. Bom, e aí, chegando perto do final da nossa live, a gente tem aí... Vamos falar do babaca do Vitória. A gente tem aí essa entrevista merda do Marcos Guedes aí, que é a mídia alternativa do Vitória. Se não me engano, eu não lembro o nome da porra do canal dele. Deixa eu ver aqui. Caça like. Diz o nome não diz o nome do canal desse bosta, não. Em outras palavras, caça like. Que ele
no final da semana passada, deu uma entrevista. Não entrevista não, pô. Ele falou no canal dele, né, dando a opinião dele sobre um vazamento de informação que ele disse que recebeu, a respeito da investida, né, dos investidores do Santa Cruz para adquirir a SAF do Vitória. Né, na verdade, os investidores do Santa Cruz queriam comprar o Barradão para fazer o nosso CT. Era só para isso. E ele tá achando que queria comprar o Vitória. Ninguém quer comprar essa bosta, não, rapaz. Aí, o que rolou? Ele fez um vídeo, né, falando que os investidores foram até o Vitória, tentando adquirir a SAF do Vitória, e que o Vitória rechaçou, né, a proposta, porque o Santa Cruz estava com salários atrasados. Mano. Até porque todo mundo sabe que a SAF do Santa Cruz ainda não começou e que não é a SAF quem está pagando salário de jogador. Então, assim, ele já começou falando bosta daí e já mostrou que esse cara não tem conhecimento nenhum de nada. Ele tá ali jogando uma perua para ver se ganha like e pronto. Foi só isso. Ele, na verdade, isso aí, porra, é um cara que tá com a dor de cotovelo do cacete, porque o Bahia foi comprado pelo Grupo City e ele acha que vai chegar um grupo feito o Grupo City e vai comprar a porcaria do Vitória. E ele só tá vendo o Bahia aí com sucesso, jogando bem, disputando Série A, tá ligado? Isso é coisa de rubro-negro, porra. Típico de rubro-negro isso aí. Esse cara aí, eu vi o vídeo depois que ele falou pra gente. É um show de desinformação, né? Porque assim, se ele quisesse dar a opinião dele, a gente não tem problema. Beleza, exatamente. Claro, ok. Mas é desinformação, é mentira, é verdade manipulada. Ele pega parte da verdade e fala da forma de forma pejorativa até com Santa Cruz. E assim, eu particularmente não perco nem meu tempo dando mídia a um cara desse, porque é um cara que, assim, independentemente de você ser uma mídia alternativa, você tem que ter seriedade no que você faz, né? Eu já vejo que o cara não é sério, velho. Caça like, como a gente tem aqui na mídia de Santa Cruz também. Isso é um fato. Então, sem nexo, e é uma mania de grandeza da porra ele, porque ele jura que porque não deve, o Vitória nunca deveria aceitar, e poderia aceitar uma proposta. Ele acha que o Vitória dele hoje é o Vitória de Dida lá, que foi campeão brasileiro e tal. A vontade é dizer assim pra ele, quem te perguntou alguma coisa, bicho? Pois é. E vamos lá. O cara, de novo, ele vem com desinformação pura, assim, e descarada, porque, na verdade, eu não sei se é desinformação ou se é má fé, e aí não tem como a gente julgar isso, né? Mas o que o cara traz é que, de novo, Santa Cruz estava com a SAF do Santa Cruz está com salários atrasados. Não tem SAF no Santa Cruz ainda. A única coisa que os investidores fizeram até o momento foram alguns investimentos, né, o que a gente acredita que tenha sido a compra de passe de jogadores, né? Então, nem isso a gente tem a confirmação por conta do termo de confidencialidade, ninguém conta nada, ninguém diz nada, a gente só acha. Né? E eu acho que nem fez, né? Porque João Diogo. Não teve pagamento de. Não teve pagamento? Não teve pagamento dos caras. Então, assim, é especulação. E depois do dia 30, quando os contratos, né, forem batidos e tal, e entregues ao conselho, é que eles vão ter, por contrato, né, pelo termo da vinculante assinado lá em janeiro, é que eles vão ter um pouco mais de liberdade para colocar algum dinheiro dentro do clube com a garantia de que o processo vai andar, né? Porque, assim, é algo sem volta, realmente, no Santa Cruz da SAF. Mas dizer que o salário do Santa Cruz está atrasado por da SAF, que o Márcio Cadar era dono do Atlético junto com o Vinícius Diniz. Pois é, esse cara não sabe, meu irmão, esse cara falou um monte de besteira, um monte de informação errada. Dá uma olhada na cara desse indivíduo que tu postou aí. Como é que alguém dá credibilidade a um sujeito desse? Ele é uma mistura de Mr. Bean com sei lá que porra é. O cara desse não tem credibilidade nenhuma, não. Só pela cara dele você vê que ele não tem credibilidade nenhuma. E aí eu queria destacar, né, mais uma vez, o lance dele achar que o Vitória
vai receber uma proposta de um grupo forte como o City. E aí eu trago no vídeo... Vai, não, é mentira. É o Real Madrid. O Real Madrid o, está interessado em comprar a SAF do Vitória. o vídeo que eu postei, a gente postou lá no YouTube, né? E eu vou repetir aqui. Você, torcedor do Vitória, não vá nessa não, que um outro grupo investidor como o City chegar aqui no Brasil é muito difícil. É muito difícil. É o Newcastle, que ia comprar o Não Santa Cruz, vai. segundo o Antônio Luiz Neto, agora vai comprar o Vitória. Não vai, mano, não vai. Dificilmente vai acontecer. Assim, falando sério, realmente, o Vitória hoje está em um patamar muito, muito à frente do Santa Cruz. Sim, pô, exato. Esportivamente falando, lógico, é um time de Série A. Não, hoje vamos botar aqui, Jorginho, vamos botar aqui, assim, com o pé no chão. O Vitória está à frente do Santa Cruz em quase todos os sentidos. Sim, né? sim. Mas você só em termos de torcida não tem. Mas infelizmente o que mais tem na internet é esse tipo de gente que quer, assim, ver 5 minutos de um vídeo de alguém, que assim, ele essa informação que ele pegou, muito provável veio daqui de Recife, né? Porque eu já vi muito canal daqui de Recife falando a mesma coisa. A mesma merda, exato. Então, pegou um videozinho, viu, falou as merda dele aí. E eu nem conhecia esse cara, pra falar a verdade. Não, também não conhecia, não. Só chegou pra mim o vídeo e disse, pô, que história é essa aí que os caras estão querendo adquirir o Vitória? Eu disse, mano, mas não pode, os caras assinaram a vinculante lá. E pela lei da SAF no Brasil... Não, e pela lei da SAF do Brasil, depois que o clube assina a vinculante junto com os investidores, nem o clube pode procurar outros investidores e nem os investidores podem procurar outro clube, pô. A lei da SAF do Brasil proíbe isso. Não, então, mas poder, talvez até pudesse, o fato de Cadá não saiu, mas Cadá não saiu, talvez Cadá pudesse ter procurado lá alguma coisa, ficou empolgado com esse negócio de SAF e tivesse procurado e tal. Mas, assim, de qualquer forma, não tem fundamento nenhum o que ele está falando e as comparações que ele fez com o Santa Cruz, entendeu? Se ele quiser falar do Vitória, ele fala o que ele quiser do Vitória. Ele fala que o Real Madrid, que o Barcelona se juntaram para comprar o Vitória. Por mim, o que ele quiser falar, ele fala. Agora, a partir do momento que ele falou do Santa Cruz, que ele tenha pelo menos honestidade no que ele está falando. E outra, ele, como o Jorginho falou, né? Ele falou, se referiu ao Santa Cruz até de forma desrespeitosa e a partir do momento que ele fala do Santa Cruz, ele dá o direito da gente falar sobre o que ele disse sobre o Santa Cruz, né? Então, paciência para ele, paciência. O problema é dele se ele não gostar. Olha que cara de retardado, meu irmão. Fica dando moral um bosta desse, não. E aí, galera, a gente chega no final. Ele tem cara de retardado mais do que a cara de Jorginho quando ele tá com essa paraia dele. Então, a gente chega ao final. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui. Curte, compartilha, segue a gente. Como eu disse aí ao longo da live, a gente tem uma galera que tá assistindo bastante os vídeos, mas não tá curtindo, não tá seguindo. Mesma coisa no Instagram. A gente tem vídeo aí, tem postagem no Instagram com 9.000 visualizações, não sei quantas mil curtidas, mas a galera não tá seguindo. Então, você aí dá moral. Segue a gente. Galera, ô Hélio, a galera tá seguindo, tá assistindo os nossos vídeos, tá assistindo o nosso material no Instagram, tá assistindo as nossas lives, a gente tem compartilhando, a gente inclusive tem uma galera boa que tá compartilhando as nossas lives e tudo, mas não estão dando a moral de seguir lá, então segue, que é importante pra gente, para dar uma moral pra gente continuar esse trabalho, que, como a gente sempre diz, é um trabalho de torcedor do Santa Cruz para torcedor do Santa Cruz. Aqui a gente não tem interesse de ganhar dinheiro, a gente não tem patrocínio, a gente tem nada. E pode ter alguma novidade por aí em breve, se Deus quiser. Pode ser que surja alguma coisa, né? Vamos ver. Mas não é o intuito, tá? O intuito aqui é fazer mesmo, feito a gente está fazendo, para brincar, para trazer a informação do torcedor do Santa Cruz para o torcedor do Santa Cruz, que a gente sabe qual é o interesse do torcedor do Santa Cruz e a gente quer falar sobre isso. Então, dá essa moral para a gente aí, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e vai ajudar muito. Só o fato de você seguir já vai nos ajudar demais. Tá fechado o áudio, seu animal. Eu não estou dizendo que o cara é retardado igual a Jorginho, pô. Quando eu digo, domingo, acha que é perseguição. Meu irmão, cala a boca, velho. Seu ingresso tá comigo, porra.
Tem o ingresso da Eu tô ligado. Até ameaça, domingo. pô. Domingo você me dá ele. Puta que pariu. Eu vou ter que ameaça. vender esse pago- ingresso. Eu pago um milho cozido pra você lá em Caruaru, pra você já pensar no São João, vá. Caruaru vai virar um puxadinho do Arruda e a gente vai vencer de novo. Eu queria que o Moacir jogasse arrombado. Eu queria Valeu. também, porque a gente sempre ganha de Moacir. Pois é. Tu Valeu. lembra que no Arruda ele fez o gol, tirou a camisa, Tirou a camisa, foi. Fez um caô da porra. levou amarelo, aí fez outra falta e expulso. E Então, ainda galera, voltou com a derrota pra casa. Foi. é isso aí, tamo Valeu, junto, valeu. valeu. Até o Três. nosso pós-jogo, né? Até o nosso pós-jogo. A gente vai divulgar aí nas Aqui, mídias ó. sociais aí. Feito Galhardo. O dia, a hora do pós-jogo. Ele é maluco. Ele é maluco. Tamo junto, valeu.